love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always. Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Começando mais um episódio aqui do Prosa de Rua, sejam bem-vindos. Se você ainda não me conhece, eu sou o Irineu, ao lado do quase hétero Dioguetes. Quase hétero foi bom, hein? Chegamos lá, né? Chegamos lá. Um dia eu vou saber o que significa. E hoje a gente tem um convidado especial, poxa, não é, Irineu? Você vai ser abençoado hoje, você, maconheiro. É você mesmo, meu. Pastor Samuel Issa, setor 4 do Belém. É isso aí. Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai ver. Mas prazer estar aqui com vocês, viu? Rever vocês. Obrigado pela presença, pastor. Pastor, diz pra gente aí, como que é o seu dia a dia? O que você tem feito diariamente agora, assim? Você trabalha, não trabalha? É pastor em tempo integral, não é? Como que é? Bom, eu não sou pastor em tempo integral, no estrito dever mas eu sou pastor 24 horas por dia. Porque hoje com WhatsApp, telefone, internet, você atende todo mundo a toda hora, né? 3 horas da manhã, se eu te ligar, você me atende? Atende. Se eu acordar, atende. Se eu acordar, atende. Mas eu só, 24 horas você é pastor. Você dirige uma igreja grande, né? Então tem muitos problemas, muitas pessoas precisando de alguma ajuda, né? Então a qualquer hora tem gente chamando. E eu estou sempre disposto. Mesmo no trabalho, né? A gente eu trabalho normalmente, diariamente, segunda a sexta, e graças a Deus no meu serviço me dá a opção de ter uma folguinha, de atender alguém, alguma necessidade, e é muito bom, muito bom. Pastor, qual o processo, assim, para se tornar um pastor? Um processo correto, digamos assim, que seja correto? Eu vou falar sobre a minha igreja. Eu não posso falar. Hoje o Brasil tem milhares de igrejas e denominações, né? Sim. Eu vou falar sobre a minha, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Você começa do zero. Você é membro, de repente você tem algum dom, o pastor vê que você tem um chamado para alguma área, ele vai te escolher para ser cooperador. Cooperador local. O que é cooperador local? Você atua naquela congregação sua. Hoje eu estou no Jardim Brasil, então eu atuo naquela congregação do Jardim Brasil. Pastor viu que você tem jeito e quer continuar com você, você vai ser cooperador agora. Daí você vai ser ligado no Ministério do Belém, que é uma central. É onde você recebe a carteirinha. Recebe a carteirinha lá de cooperador. A carteirinha de cooperador. Aí você já está como cooperador. Pastor viu que você tem dom e quer continuar com você, você vai ser diácono. Aí você foi escolhido, você já está numa posição mais elevada. Hierarquicamente, né? Mas isso é o diaconado, né? Diaconato. Diaconato. Ele te dá alguns deveres, assim, Dá. mais pesados do que o cooperador? Dá. Agora você é responsável. Daí depende da sua atuação dentro da igreja. Se eu sou um porteiro, eu tenho responsabilidade como porteiro. No bom andamento da igreja em geral. Desde faltar um papel higiênico no banheiro, a limpar um chão que alguém derrubou água no templo. E tem muitas funções. E isso é o mínimo, né? Mas tem N funções do diácono. Não é nada específico? Não. Ele cuida da portaria da igreja e de tudo que acontece na igreja. Isso na Assembleia de Deus. Tem outras denominações que o diácono tem um peso maior. Né? Mas na Assembleia de Deus ele é um cara que cuida de tudo na igreja. Para o bom andamento do culto. Aí você tá como diácono, você tem o outro estágio. Você vai consagrado a presbítero. Você é separado ao presbitério. Daí você já começa a sentar no púlpito da igreja. Sim. Você atende ao pastor diretamente. Pregações, visita nos lares. Um presbítero pode dar até Santa Ceia. Então tem esse nível hierárquico que é o presbítero. Pastor, já pode dirigir um culto? Já pode. Já pode. Expulsar demônio. Isso aí o membro pode. O membro que é fiel aí pode, viu? Agora se não for fiel, vai passar vergonha. O demônio vai falar até o RG dele. E o demônio, eu já vi muita coisa, viu? Já vi demônio. Parece piada, mas não é. Um dia eu era jovem ainda. Caiu uma pessoa endemoniada na igreja. Daí a irmã que estava dirigindo o culto lá, tal, expulsando. Daí o demônio não saía. Daí essa irmãzinha foi lá nele, sai em nome de Jesus. Qual que é o teu nome? Aí ela falou o nome da irmã que estava expulsando o demônio.
Esse nome não. A irmã ficou desesperada. Mas são coisas que acontecem, né? Né? Não és tu! Eu não vou falar o nome da irmã aqui, senão ela vai identificar se ela assistir, né? Mas o demônio falou, meu nome é tal, era o nome dela, né? Não, meu nome não, esse nome não. Aí expulsou, daí o demônio saiu, foi embora. Mas são coisas que acontecem, né? Era pra ser trágico, mas é comédia. Acaba mudando o assunto acaba ali, mudando, né? Depois do presbitério, como que é essa unção ao pastor? Ao Aí você pastorado, vira assim? ministro. Ministro. Depois de diácono? Depois de presbítero. Daí, Mas já chegou a presbítero? Eu parei Já, no diácono. já. o diácono presbítero. estava ali cuidando na das porta, atividades. nas atividades, no bom andamento do culto, organização, tudo. O presbítero, ele já senta no púlpito. Ele já sai das portas, né? Que depende do tamanho da igreja. Já sai da porta e vai assessorar o pastor diretamente no púlpito. Então ele fica ali, ele senta no púlpito. Depois do presbítero, ele vai para evangelista. Evangelista já é um nível que a gente chama de ministro do evangelho. Então, ele realiza casamento, ele pode fazer N coisas que são direcionadas ao ministério da igreja. Depois do evangelista, ele passa a ser pastor. Agora, tem casos diferentes. O meu é um caso diferente. Eu fui cooperador e do cooperador já pulei para presbítero. Nossa. Pelo meu tempo de igreja, né? Sim. E o que eu já fazia. Eu comecei a dirigir igreja ainda solteiro. Eu não era nem casado. É uma coisa difícil na Assembleia de Deus Ministério do Belém, De né? acontecer. De Já acontecer. quebrou algumas barreiras aí. Algumas barreiras. Eu comecei a dirigir a igreja em 2005. Eu era noivo ainda da minha esposa, né? Caramba. Então, eu pulei alguns estágios. Então, eu nem fui diácono na vida. Eu passei, mas eu já fiz o serviço de diácono, que eu fazia na igreja. Eu não tinha o título de diácono, né? Aí eu pulei do título de cooperador direto para presbítero. Caramba, e essa parte do evangelista, pastor, a gente vê que a sociedade como um todo, ela é carente de uma palavra, de alguém que leve a palavra de Jesus e tal, Sim. mas o evangelista em si, ele tem esse papel de verdade de levar a palavra como tem que ser, porque se for pensar bem, né, você chegar um pastor e dirigir uma igreja, você tem que ter uma base, né, e a base maior, eu acredito, né, pelos meus critérios, que é você levar a palavra de Deus. Sim. Realmente isso acontece? Ele vai fazer um trabalho evangelístico, vai para um outro estado, vai para um outro país, ou não? É uma coisa mais local? Primeiro, o importante do evangelho é anunciar a palavra. Sim. O evangelho, que o evangelho é boas novas de salvação para nós. A pessoa, para ser consagrada no Ministério do Belém, ao diácono, que é a base de tudo ali, ele tem que ter no mínimo o curso básico de teologia. No sim. mínimo, o curso básico de teologia. Sim. Então, aí ele tem que se preparar já na palavra, né? E todos, do diácono para cima, ele tem que estar preparado para pregar. Nós temos uma escola que é centenária também, escola dominical, que prepara todo crente a ser um evangelista. Sem o título, né, a carteirinha lá que a gente fala, mas um evangelista que prega a palavra de Deus. Todo crente está apto a pregar a palavra de Deus. Agora, o evangelista, ele tem duas formas de ver. Um que é cumprir o nível hierárquico a escadinha. Até chegar lá. Até chegar. E tem o evangelista mesmo, que ele tem um dom de pregar. Ele prega, ele ganha uma pessoa para Jesus facilmente. Ele fala de Jesus, a pessoa recebe e aceita Jesus. Ele tem o dom de ganhar almas. Tem esses dois tipos de pessoas. Um que está cumprindo a escadinha até chegar pastor. E o outro que ele tem o dom mesmo de evangelista, ele ganha almas facilmente. Na Assembleia não precisa ter ser teólogo para ser pastor, então, né? Precisa um mínimo, básico em teologia. Tem que ter pelo menos o O básico. básico. Que é quando você chega para ser diácono, você tem que apresentar. Na Assembleia de Deus Belém tem alguns requisitos. Você tem que ter o nome limpo. É sério? Nos 10 cartórios de São Paulo. E é consultado. Consultado. Rapaz. Daí você tem, na justiça não pode dever nada. É mesmo? Então, antecedentes criminais, se você tiver alguma coisa que você está pagando aí, você não vai ser o pastor nem diácono. O senhor tocou no ponto-chave aí, porque tem muito Tá com o nome sujo? ex-presidiário, né? Não, ex-presidiário, cara. Não, assim, ex-presidiário que pagou sua pena, ele sim. pode até ser. Vai passar por um crivo mais estreito lá, mas Aham. pode ser. Pode ser. Tem alguns irmãos que eu conheço que teve uma vida Não muito boa. não muito boa, mas hoje eles são evangelistas ou pastores e cuidam até de igreja.
Mas pagou o que deve, tá tudo certo, não deve mais nada. Então, tem isso. A mulher tem que escrever uma cartinha dizendo que é um bom marido. Não acredito, né? Dizendo que o quê? Que amou? Não, que é um bom marido. Ah, que é um bom marido. Caramba, então... Aí a família tem que aprovar o negócio, né? Que Olha, isso. a família Aí tem você que pegou aprovar. outro ponto-chave ele, né? Se tiver na treta com a mulher... Aí não vai. A mulher escreveu lá na cartinha que se você bate nela, que você... Vixe Maria. Aí você não vai. Não, depende do dia, né? Meu marido vive no bar. Aí, Vai pra igreja aí só- complicou, viu? Aí não passa, não passa. Cara, e a cartinha... Tá, depois da cartinha tem alguma outra coisa, assim, que é chave Não, pra... principalmente é isso. Depois vem a aprovação do seu pastor local. Se você tá na minha igreja e eu quero te consagrar, eu tenho que dar a minha referência para você. Não, o Diogo é um jovem aí que é crente. Mas eu tô lá, pô, Irineu, cara, vem cá. Sou o pastor setorial. Você tá com o nome sujo, cara. Vai lá, limpa o nome, meu. Vou limpar. Aí você vai ser... Me presta um tostão. É tipo isso, essa Não, conversa mas- mais próxima, se o cara Não, realmente o cara alguma... tem. É um nome sujo, eu acho que não é nem um problema, porque às vezes você faz a vida traz tanta surpresa pra gente, Sim. que uma hora ou outra teu nome vai É. sujo ali, né? Não é pra acontecer, não é o normal. Mas quem já não teve um nome? É, às vezes empresta o cartão pro cunhado, o cunhado... Pra amigo de podcast aí, né? Aí complica tudo, né? Verdade. Pastor, mas pra ser pastor, você acha que tem que ser uma coisa mais vocacional ou tem que atender a um chamado, assim, mais pessoal? O que que você acha? Não, pra ser pastor, eu vou sempre colocar as duas vertentes. Você pode ser porque você é amigo do pastor. Nossa. O cara pode te levar, pastor, porque eu gosto de você, eu vou te pôr. Às vezes você não tem nem dom. Uhum. Isso Tem isso. Mas o chamado, o pastor que vai prosperar, que vai dar certo, é aquele que é chamado por Deus. Tá na natureza. Sim. Se ele cuida das ovelhas, cuida de gente. Você vê isso no irmão da igreja, você pode ver. Tem gente na igreja que cuida dos outros. Se vê o irmão sofrendo, ele se sensibiliza, vai cuidar, vai orar, vai ajudar. Isso é um dom de pastor. Pastor nada mais é do que cuidar das ovelhas. É, se a pessoa não tem muita paciência com o próximo, Ah, acho que ele não não serve pra ser não pastor. serve, né? Não serve. Ele pode ter até o título de pastor, que é a carteirinha. Ele pode chegar lá, por um motivo ou outro. Amizade, ou interesse de quem está levando ele a ser pastor. Pode ter vários motivos, mas para ser um pastor de verdade, ele tem que amar. Porque pastor de verdade não tem salário. Exato. Ah, isso aí seria uma pergunta. Lá na... Não tem Não salário. tem? A igreja dá uma ajuda de custo para você pôr gasolina no carro para ir da sua casa para a igreja e visitar. Mas é uma ajuda de custo, que não, Sim. às vezes nem cobre É, o que você é, gasta. mas na visão do senhor, tá? Vamos já entrar na polêmica. Queria ganhar 10 mil. Então, aí, Na visão do senhor, o senhor acha que realmente deveria ter um salário, alguma coisa mais assim direcionada para, pô, é o meu pastor, né? Ele é setorial, ele tá cuidando das minhas ovelhas assim, como da congregação completa. Eu tenho que assalariar ele, tenho que dar uma condição para ele conseguir, né, ter condições de ajudar o povo. teria que ter. Sim. Teria que ter. Eu falo sempre. O pastor teria que ser. Biblicamente diz que o pastor tem que receber o salário. Digno é o obreiro. Uhum. Então você tem que receber. Mas nós entendemos que pelo menos, eu faço por amor. Eu faço por amor. Como eu falei para vocês, eu me dedico 24 horas por dia para a igreja. Qualquer momento que alguém precisar, é só me ligar e falar, a gente vai estar sempre pronto. Então, um pastor deveria ganhar. No meio, a gente falar de salário de pastor é complicado, porque no meio brasileiro que a gente vive de pessoas que se dizem pastores, Uhum. nem eu falo para vocês. Até chegar ao pastor, o que a gente passa? Os níveis que a gente passa. Mas hoje a legislação não obriga a nada. A legislação, você se denomina pastor aí, você abre uma igreja ali na esquina e tá tudo certo. E ainda não paga imposto, Não paga. né? Entre aspas, né? É assim, não. A gente paga imposto. Não tem um incentivo, né? Agora, o problema de quem procura uma igreja é esse. Procura uma igreja séria. Sim. Você vai numa igreja aí que o cara... Você vê no Datena. Não, pastor que matou um não sei quem. Exato. Pô, mas que pastor é esse? Sim. Então, qual que é a igreja dele? Quem consagrou ele? Sim. Qual que é a raiz? Da onde ele vem? Então, quem procura uma igreja tem que se atentar a tudo isso. Nem todo lugar que fala que é de Deus, Deus está lá dentro. É. Então, por isso que tem muitos escândalos. Pastor pedófilo, pastor ladrão, pastor... Um monte de coisa. Mas a igreja é a religião, né? Vamos falar da religião. A religião evangélica, ela mudou muito de 2005 até agora? Como um todo.
Tem um negócio que a Bíblia não mudou, é a mesma. Sim. Agora o que muda são os costumes, Uhum. usos e costumes, que nem uma igreja tradicional como a Assembleia de Deus. Ela muda. Não poderia assistir televisão. Quando eu era jovenzinho, criança, não podia ter televisão. Não podia? Nem rádio. Nossa. O senhor é berço evangélico? Sim. 49 anos de idade, 49 anos dentro da igreja. É. Então, você não podia ter televisão. Pessoas eram disciplinadas porque tinha televisão, porque tinha rádio. Meu Deus, né? Isso aí é usos e costumes e Doutrina. tradição. Doutrina da igreja. Da igreja. Não é bíblica. Sim. As doutrinas bíblicas não mudam. Sim. Pecado é pecado, tudo que diz que é errado, e não muda. Agora o que muda a Assembleia de Deus agora bate palma algumas. Tá bom, é costume, tradição, não tem problema. Principalmente nas só pra hispânicas, Deus, né? As hispânicas. As hispânicas, para quem não conhece, são os bolivianos, né? Que tem uma grande comunidade, não só os bolivianos, peruanos, colombianos, venezuelanos, bastante gente tem um costume de bater palma. La Bolívia. Aí você tá lá na igreja lá, tradicional, Irineu, o que acontece? Você chega lá na hispânica, puta, todo mundo batendo palma. Você Fica... Nossa! Eu dirigi uma igreja que lá dentro tinha uma igreja haitiana. Haitiana. Um abraço pros meus irmãos haitianos aí. E é totalmente diferente da nossa brasileira. Eles Mas são você um culto sente mais um- avivado, mais Exato. alegre, dança, bate palma, uns hinos com ritmo diferente, né? E dentro, e graças a Deus, ali no Parque Novo Mundo. Então eu dirigi aquela igreja e tem, no meu vídeo no meu YouTube lá, tem eles lá, louvando a Deus, tem vídeo deles lá. Caramba, que legal. Uma comunidade que vem crescendo no Brasil. Nossa igreja lá, era 1/3 da igreja era de haitiano. Mas em questão de avivamento, assim, espiritual, o senhor sente diferença de uma igreja hispânica ou haitiana para uma tradicional brasileira aqui? Não, é a mesma, espiritualmente é a mesma. Espiritualmente é a mesma coisa? É a mesma coisa. Muda o estilo do culto, né? Uhum. Eles gostam de bater palma, ficar de pé, cantar, dançando. Nós, brasileiros, é mais sentado, sem Né? bater palma, pelo menos a Assembleia de Deus, né? Bateu palma lá e já torce o nariz. Ah, hoje não. Hoje não. Hoje mudou muito. Lá já bate palma ou não? É? Lá nós mudou, né? Que nós estamos falando de mudança. Aham. Lá nós temos louvor. Nossa congregação começa o hino já com louvor de pé. Coisa que não tinha. Vocês eram de lá, vocês sabiam Sim. que começava o hino da harpa. É, Exato, isso é. três da harpa Da harpa, primeira. depois da leitura, Exato. os grupos. Hoje a gente já começa com louvor de pé. Tem dia que é batendo palma, tem dia que não. Caraca. E mudou muita coisa. Se você vai num culto de semana, que é um culto... O pessoal trabalha, corrido. As meninas que cantam de calça. Não Sim. tem problema. Então, mudou. Mas espiritualmente, não. Ainda o Espírito Santo continua operando. Mas mulher ainda pra ter algum cargo lá não pode usar calça, né? Ou não? Usa. Durante o No culto? culto oficial que nós temos, de domingo, é difícil. Elas mesmas já vão de saia, né? Sim. Não é nada forçado, mas elas mesmas já vão. Aí de semana, que nem eu te disse, elas cantam no púlpito de calça. É. Não tem problema. Não muda muita coisa, né? Vou fazer uma... Licença. Tá? Uma pergunta mais focada à palavra mesmo, assim, a parte do dízimo, dos 10%, é bíblico? Tá na Bíblia os 10% ou não? É bíblico, mas não é obrigado. Hum. É bíblico. O dízimo é uma coisa que a gente tem no nosso coração de gratidão a Deus por tudo quanto Ele deu Uhum. e de envolvimento com a comunidade também. Nós estamos ali numa igreja. Qual que é o custo para ter uma igreja aberta? Sim, água, luz, né? Esse é o menor de todos os detalhes. E É. som? Quanto que é o som? Exato. Essa aparelhagem toda que tem aqui. Aham. E lá na igreja é uma estrutura bem maior. Você pegar o som lá, você vai pagar. Você ter um som bom numa igreja é 50 pau. É por aí. As cadeiras hoje, é que vocês não faz tempo que não vão lá, mas hoje é tudo estofada. Ó, que Não diferença. é mais aquela de madeira, né? Uhum. Quanto custa? Ah, trocou? Não é mais aqueles bancos de Não. madeira? Não, é Agora uma você pode sentar almofadado. Né? Dá pra você ficar um tempo a mais no clube. Não, de hemorroida do céu. Tem banco acolchoado, né? Então, quem mantém essa estrutura? O governo não dá nada. Sim. Então, é importante o cristão dar o dízimo, primeiro, gratidão a Deus. Segundo, para manter a estrutura. Mas a parte dos 10% é... É bíblico. Todos os... A décima parte. É, a décima parte. Uma parte. do Tu vai que você ver ganha. do Antigo Testamento, o povo dá. Jesus ratificou isso no Novo Testamento. Falando com os fariseus, vocês dão dízimo da hortelã, do coentro. Fala várias coisas que ele estava dizendo. Você faça tudo, compra tudo então. É, Jesus não tirou o dízimo. Você vai ver no Novo Testamento, Paulo vai além do dízimo. sim. Dê com alegria tudo que você pode. Você vai ver a viuvinha lá dando tudo que ela tinha no Novo Testamento. Não era o dízimo, era tudo. Agora nós temos uma contribuição consciente.
Se você for numa igreja e o pastor te forçar alguma coisa, sai de lá rápido. Corre. Corre. Sim. Nós falamos na igreja, vamos ofertar. Dê o que você achar que deve dar. Sim. Se você sentir no coração, você dê. Dá. E Deus vai receber a sua contribuição. Ah, pastor, não consegui dar o dízimo. Dá o que você conseguir. Sim. Você vai estar ajudando a comunidade. Eu ouvi um pastor falando, a pessoa que não dá dízimo, ele não deveria frequentar a igreja. Porque ele está usufruindo da cadeira, do som, do ar-condicionado, do cafezinho que dão, de tudo. E, em certo ponto, tá certo. Mas não é obrigado. Qualquer um que... E, aliás, Quem mantém a obra é Deus. esse negócio do também, dízimo né? é complicado. Porque uma igreja, 25% da igreja dá dízimo, o resto não dá. Sério? 25% só? A igreja que é boa, 25% dá dízimo. Quantos membros tem na igreja do senhor lá? 150, mais ou menos. Mas essa é a média de 25%? É. Nossa, e mantém aquela igreja daquele tamanho? É uma igreja. Outras igrejas não conseguem se manter, que nem nós, o Ministério do Belém. Nós trabalhamos, tem a sede, que é aqui no Belenzinho, na rua Doutor Fon, que é gigantesca, para mais de 10 mil pessoas. Tem a sede do setor, que é a área que a gente trabalha, e tem as congregações em volta dela. Tem congregação que não se mantém, não paga aluguel. Quem paga? Verdade. O Jardim Brasil tá bem, tá mantendo? Ajuda a pagar a outra, que não consegue. Sim. Então, é uma cadeia. A Assembleia de Deus é uma cadeia que um ajuda o outro. E a menor que não consegue, nós ajudamos. Agora teve um movimento aí, pastor, que pegou a minha época também e acaba indo meio de encontro ao seu caráter, assim, né? Pessoalmente, me chocou um pouco, que é aqueles movimentos de pregação sobre o dízimo, tá? O pessoal levantar uma oferta, sabe? Ficar 10 minutos nessa parte, assim, de comoção, para quem pode ofertar, para quem, né? Ou que deve ofertar, vai de acordo com quem tá pregando. Isso já ficou mais fácil de ser aceito pela igreja ou não? Não, o crente é inteligente. Hoje ele tem acesso a muita coisa, tem acesso a estudo. Diferente da minha época quando eu era mais novo. Hoje a igreja tem acesso à teologia. Você pega aí o YouTube, aí você põe, aí você escuta a teologia 24 horas por dia de graça ainda. O crente não aceita mais qualquer coisa. Não passa Não mais. passa. Ele é inteligente. Ele tem um conhecimento. E a religião, uma das religiões que mais incentiva a estudar é a evangélica. Todos os pastores de igreja incentivam a estudar a teologia, a frequentar uma escola bíblica dominical. Sim. Então o crente não adianta. Tem gente que é movida... A Assembleia de Deus, ela não cai muito nesse negócio. É difícil até falar dela, porque você pode fazer o apelo que for. O cara que está ouvindo já sabe, né? Isso aí... E não tem muito esse apelo, né? Na Assembleia de Deus, você vai lá nos nossos cultos, o máximo que a gente fala, irmãos, vamos tirar a oferta, vamos orar. Pronto, acabou, sentou a oferta. É isso. Acabou, não tem. Agora a igreja, ela não cai mais. Agora eu chamei um pregador convidado. Chamei lá o Erineu, tá em alta nas paradas aí e tal. Erineu, Na Conta Fazenda só tem foto dele. ele que tá entregando o CD dele lá e tal, a pregação dele. Erineu, putz, eu quero você lá na minha igreja, cara. Vai ter uma festividade. Quanto você cobra, meu, pra ir lá? 20% das ofertas. Tem isso? Não, no evangelho, no meio das igrejas existe. Sim. Eu vou falar da minha. Na minha, não. Uma que é difícil gente convidada. Eu tenho lá hoje no púlpito da igreja, acho que uns 7 presbíteros. Se eu quiser que cada um pregue um dia, já tem agenda pro resto do ano. Até o fim, né? Agora, tem gente que aproveita, né, da boa fé de pastores que não tem e querem convidar pessoas famosas. Não é obrigatório ter pessoa famosa na igreja. Uma igreja que enche só porque tem gente famosa pregando, cantando, ela não é uma igreja saudável. Porque o dia que não levar mais, a igreja esvazia. Sim. Isso é Então, verdade. existe. Tem pregadores que, para ir na tua igreja, eu quero tantos R$1.000. Já teve proposta assim absurda, pastor? Ah, tem. Teve? Tem pastores que cobram 5 mil. Na sua visão, é errado cobrar pra fazer isso? É errado. É errado. Agora, receber uma oferta é diferente. Se eu te convido e eu quero te dar R$100.000, não tem problema nenhum. Vamos lá, Irineu, pregar lá. Entendi. Vou te dar 10... Eu nem falo nada. Você vai prega. No final eu vou te dar R$10.000. Problema meu, eu dei pra você. Sim. A igreja te abençoou. Você não cobrou nada. Então, esse não é o problema. O problema é exigir. Eu só vou depositar metade. Quando eu for, você deposita os outros 50%. Aí é o erro. Aí chega pro pastor e fala assim, pastor, eu vou, mas eu quero, sei lá, hospedagem no hotel 5 estrelas, eu quero, sei lá, uma bebida diferente, água com limão, não sei o quê, alguma coisa assim. Isso aí é pouco, Um hotel, o cara tem que... Você convidou, vocês me convidaram, vocês têm que me tratar bem.
pra Sim. estar aqui no podcast hoje, Sim, não vem? sim. A aguinha fresquinha. Bicho agradado. Podia até parar meu carro aí. Ar-condicionado. Aí. Não tem que tratar bem? Sim, É. sim. Agora você vai lá, vamos lá na minha igreja lá, senta aí em qualquer lugar, né? Dorme ali na pensão. Sim, Cara, tem que tratar bem. Se eu vou convidar alguém, vai num hotel bom aí, coloca o cara. Se a igreja pode pagar, não vejo problema. Agora, esse negócio de exigir é complicado, né? Quando exige, aí já perde a razão. Você já fica com o pé atrás, né? não, Já, será que vale a pena chamar ou não? Eu não tenho o costume de chamar. Aham. Não, eu não. Usa os irmãos da igreja mesmo, né? Não, usa os irmãos. E alguém, amigo, eu tenho vários amigos que vão de graça. Sim, com sem certeza. pedir nada. Vai lá, a gente ajuda, dá uma oferta lá pra pagar a gasolina que ele gastou. Agora sim, pastor, você falou que desde 2005 dirige igreja, né? 2005. Desde 2005. Então, de lá pra cá, você viu que algum pecado ele ficou mais costumeiro, o outro ficou menos, alguém que foi lá confessar o pecado, tipo assim, caraca, esse aqui é os 10 mais da lista, assim, tá em alta. Qual seriam os 3 primeiros, assim? Não, pecado é pecado. Não tem nível de pecado. Sim. Agora tem consequências do pecado. O cara adulterou no casamento. Hum. Ele pediu perdão pra Deus e pra esposa, ele recebe o perdão. É obrigado pedir pra esposa também? Também. Ela não foi ferida. Quem foi ferida, na verdade, foi ela, né? Não foi nem o pastor. É verdade. Nem o pastor, nem a igreja. Então, confessa, pede perdão. Deus perdoou, ela perdoou, acabou. Não tem mais. Sim, Eu roubei no troco da padaria. É pecado também. sim. Aí vai ter que pedir perdão. Vai ter que ir lá na padaria e pedir perdão. Se retrata lá, pede perdão pra Deus e acabou o assunto. Mas Foi eu perdoado. Agora a consequência, você adulterou. Aham. Você pode perder o casamento. Sim, Pode perder a frequência de ter seus filhos perto. Pode pegar uma doença como AIDS. sim. Olha as consequências. Né? Então, a consequência é o que pesa mais. O perdão é o mesmo, o pecado é o mesmo. A consequência é que... E a igreja, o que eu falei pra vocês no início, a Bíblia, o que era pecado lá na época de Jesus é pecado hoje. Não muda. Não muda. Agora, vocês podem falar sobre divórcio, vai? Tem igrejas que aceitam o divórcio facilmente. A sociedade muda muito, né? Mas tem gente que até imputa isso na Bíblia também, né? A Bíblia, ela dá... Dá brecha pra algumas Ela coisas. dá brecha pro divórcio Sim. no extremo. Sim. Se você adulterou, a Bíblia fala, tenta o perdão com seu marido aí, com a sua esposa. Uhum. Se não tem, você tem o direito de Se se divorciar. divorciar. É só na traição. O divórcio, pastor, o divórcio é só caso de traição, então? Caso de Adultério, né? Biblicamente, adultério, traição. Aí você tem o direito do divórcio. E tem o direito, mas não é que você deva exercer o divórcio. Procure primeiro perdão. Se reconciliar com a esposa ou com o marido, que nós estamos falando só do marido trair, né? Mas a esposa também pode trair, né? Então, tentar o amor. A Bíblia é sempre o amor primeiro. Tenta reconciliar. Não quer, não... Então aí você tem o direito do divórcio. Eu perguntei dos 3 mais, assim, os mais, né? Os pecados mais cometidos, né? Entre aspas, porque a sociedade ela mudou muito, entendeu? Então, de uma maneira geral, a pessoa se continha, talvez, muito mais no passado do que agora, entendeu? E é igual o troco do pão. Né? A pessoa, pô, vou levar aqui 50 aqui, ninguém vai ver, pá, vou botar no... Safado, hein? E Você vai é embora. um Nós safado. falamos lá no meio evangélico que tem 2 barras que derrubam o crente. Barra de ouro e barra de saia. Então são 2 coisas que derrubam a crente. Os 2 pecados que envolvem a vida do crente geralmente é esse, é dinheiro e traição. Traição. Sexualmente, né? O jovem que não é casado, fornicação, né? Sim. Então, são as 2 coisas que ficam em volta do cristão aí diariamente, né? Tentando. E aí o cristão tem que andar em espírito, como Gálatas diz, né? Andar em espírito. Pastor, eu quero tirar uma dúvida. Vamos lá, se eu puder. Pastor, eu morri hoje servindo a Cristo. Eu vou pra onde? Eu vou pro céu? Eu vou pro seio de Abraão? Ou eu vou dormir? Vai pro céu. Olha, eu sempre digo, teologicamente, existem correntes teológicas, né? Mas na minha fé, e a da Assembleia de Deus, morreu, vai pro céu. Já vai direto Vai pro céu? Vai pro céu. Sem escala. Sem escala. Não tem intermediário. Não vai dormir, esperar a volta de Jesus. Vai pro céu. Vai pro céu. Você não dorme. Tem uma passagem de Abraão e o pobre lá, né? Aliás, tem uma passagem do seio de Abraão que você comentou, Sim. do rico e do pobre. Eles estão vivos, estão falando. O rico lá que não foi pro céu, tá falando, olha lá, eu era rico, eu tava lá, esse aí era pobre. Eles estavam vivos, olhando um pro outro, conversando.
Então, morreu, vai para o céu. Morreu, vai para o céu. Não tem estágio, não fica dormindo, vai para o céu. E quem morre não servindo, ou seja, vai pro inferno. É inferno. Direto não tem. também. É céu ou inferno. Não tem. Não tem. E quem trabalha em hospital aí sabe, morte de pessoas, como é complicado. Gente morrendo no leito, às vezes vê já as coisas. Sim, Ô, pastor, Deus nos ama tanto, por que inferno, não somente dormir? Tipo, porque mandar a pessoa pro inferno pra Ele te ama sofrer? tanto, por isso que ele te dá o livre-arbítrio de você escolher. Quem ama não exige. Eu amo minha esposa, mas se ela não me querer mais, eu vou matar ela. Não existe isso. Sim. Você fala, você pode ser feliz comigo ou vai viver a sua vida. Ela pode ser feliz na outra vida ou infeliz. A culpa é tua? Não. Deus dá o livre-arbítrio. Tanto que é a palavra de Deus, pregação. A gente prega o quê? A salvação. A gente não prega só para encher a igreja. A gente prega para as pessoas saírem das mãos do diabo e ir para o céu. Mas tinha que ser logo inferno, né? Podia deixar só dormir, né? Só de não participar do céu já é um... Então, o livre-arbítrio... Já é um sofrimento, né? Por isso que o pastor falou, as correntes, né, elas são divergentes, nem todo mundo concorda. Vai falar, se você vai para um adventista, ele vai falar que a sua vida acaba. Acabou. Depois que Adventista. morreu, acaba. Tipo, só dorme, é isso? Não... Acaba. Quem não foi para o céu, acaba. A vida acabou. Sim. Mas não é. Biblicamente, a gente vê que tem céu e inferno. Céu e inferno. E é duas opções. É o livre-arbítrio. Se você quiser viver a vida como você quiser, você vai pro E inferno. Deus não força nada. Tem um versículo na Bíblia que diz: o desejo de Deus é que todos se salvem. O desejo de Deus. Sim. Agora, eu posso escolher. E hoje alguém fala, mas eu nunca ouvi falar do evangelho. Difícil, né? Você entra na internet, tem gente pregando. Você entra na rua, tem gente pregando. Você vai no trem, tem gente pregando. Então, hoje em dia, ninguém pode dar desculpa que não ouviu o evangelho. É porque a gente para pra pensar assim, né? Por exemplo, você é pai. Sim. O senhor é pai. Gente, eu não sou ateu, sei lá. Mas tem pessoas que pensam assim, e eu já parei pra pensar também, não vou mentir. Por exemplo, eu sou pai. Por mais que minha filha erre, talvez eu a julgaria. Mas inferno, sofrer eternamente, queimando no fogo do inferno. Tipo, e Deus sabia antes de criar, né, a gente, né? Ou seja, será mesmo que a gente vai viver nesse sofrimento todo? Deus nos amando tanto? É uma consequência do homem. Não existia pecado. Adão e Eva pecou. Eles tinham livre-arbítrio de escolher. Deus deu toda a natureza para eles, o Éden inteiro. Só dessa fruta eu não como. Eles foram aonde? Aqui não Aqui podia. não podia. O ser humano tem essa tendência de cair. Tendência pro mal, né? Tem. A tendência pro A mal natureza. é maior do que pro bem. É. Pro bem você se esforça. Pro mal, tá na sua porta toda hora aí. Sim. Então, eu sei que é difícil, hein, receber essa palavra, inferno. Mas é o que nós pregamos. As pessoas não querem aceitar, Não né? querem. Às vezes o inferno é tão ruim que às vezes eu me paro pra pensar, será que eu sirvo a Deus? Né? Tô voltando. Será que eu sirvo a Deus por causa que eu amo ou porque eu tenho medo de ir pro inferno? Então, mas se você serve a Deus porque tem medo de ir pro inferno, você já está errado. Então, é porque o inferno é tão ruim que a gente não quer ir pro inferno. Então a gente acaba não, né? Mas dificilmente, uma pessoa que entra na igreja para começar a servir a Deus, ela vai amar a Deus. Ela não vai por conta Ela do não inferno. vai por conta do medo de exatamente. inferno. Ah, não sei não, hein, pastor. Não, mas a pessoa pode até entrar com essa mentalidade. Pode até entrar na igreja por causa dessa mentalidade, no evangelho por causa dessa mentalidade. Mas, ela, com o tempo, se ela está indo na igreja mesmo, ela vai entender o que é o evangelho, o que é Deus, o que é Jesus. O senhor acredita mesmo nessa linha de pensamento que a gente vai, por exemplo, quem morrer não servindo a Cristo vai morrer e Quem vai não viver aceita- eternamente? Não... Não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Sim. Isso é uma diferença. Porque tem gente que não vai para a igreja, mas aceitou a Jesus e morre e vai para o céu. É subjetivo também, né? É. Então, o requisito para ir para o céu é aceitar a Jesus. Não é nem ir para a igreja. Ir para a igreja é uma consequência de quem aceita Jesus. Porque ele quer ouvir uma palavra, ele quer conhecer mais, ele quer estar em comunhão com os irmãos. Então, é uma consequência de quem aceita Jesus. Agora, o requisito é aceitar a Jesus. Não é dar dízimo, não é andar de saia, não é andar de paletó, não é andar com a Bíblia debaixo do braço, não. O objetivo, o principal para ir para o céu é aceitar a Jesus. Agora o pastor, assim, que tem que dar conta das ovelhas. Se a ovelha ali saiu e tal, se perdeu, né, que é algum membro da sua igreja, o pastor vai dar conta de fato daquela ovelha? Não é assim. É mais ou menos Ele isso? vai dar conta se ele fizer a obra relaxadamente. Uhum. Se ele fizer a obra relaxadamente. Não cuidar das ovelhas. Sim, simplesmente. Saiu, foi embora. Eu mesmo, na minha caminhada, eu
No começo eu fui líder de adolescente. Tem adolescente hoje meu que tá na Cracolândia. Tem adolescente meu que já tá preso. Uhum. Porque pastor anda por lugares que ninguém quer passar. Sim. Eu mesmo fui pastor na Marconi. Não sei se você sabe onde É é. verdade, tinha uma igrejinha Tem pequena uma ali igreja na lá, viela, bem no né? meio. É verdade. Eu fui pastor lá há 4 anos. Verdade. Alguém fica falando, não, eu vou fazer missão na África. Não, mano. Não é Vai possível, lá onde né? eu fiz lá. É tiro de manhã, no final do baile funk. Outro dia teve um tiro lá, saiu gente correndo pra dentro da igreja direto lá. Chamando Jesus. Nesse negócio de K9 aí, essa droga aí, sintética aí. Sim. Meu, pra você entrar na igreja tinha que passar no meio de uns 15 zumbi lá, na porta da igreja. Caramba. Então, pastor anda por lugares que uma pessoa normalmente não levaria a sua família e não iria. Sim. E eu fui com minha esposa e meus filhos nesses lugares. Já passei até quase, não sei nem se pode falar, tribunal do crime. Já foi. Já? fui, porque roubaram um carro meu, entraram dentro da igreja e pediram a chave do meu carro e levaram embora. É nada. Verdade. E, aliás, pergunta pro Kenal e pra Jéssica. Vocês conhecem? Então, a gente fez o podcast com Pergunta pra eles. Entraram e roubaram. Daí eu ia chamar a polícia, mas daí os irmãos já começam a espalhar na comunidade, né? Daí Uhum. chega na boca, no ouvido de quem manda lá, né? Uhum. Aí falou, não, fique em paz que seu carro vai voltar daqui a pouco. E voltou mesmo. Né? Deu meio-dia, tava na avenida de baixo, da onde eu tinha a igreja. Uhum. Mas depois, na terça-feira, que foi o complicado. Aí teve o tribunal lá. Teve o julgamento do ladrão. Daí colocaram o ladrão na minha frente, conta a história. O ladrão teve que contar dele. E repetir pra um, repetir pra outro que era mais nível superior. É mesmo? E Aí o senhor pediu pra perdoar. Perdoa Não, um. eu falei, não, eu só não quero que ele mexa com a igreja nem com nada aqui, deixa ele embora. Aham. Mas daí eu falei, daí tava estendendo, eu falei, eu posso ir embora? Já fiz tudo que eu tinha que fazer? Daí ele fala, não, pode ir embora. Pode ir embora. Daí eu fui embora, né? Não sei mais nem o que aconteceu. Aham. Mas algum corretivo deve ter tido e nunca mais mexeram com nada da igreja. algum dedinho ali deve ter se decepado. Eu não uma sei. orelha, Mas eu deve ter pedi, ó, não faça nada com ele, não. Depois vai ser político. Não faça nada com ele, porque a gente tem que ter misericórdia, misericórdia dessas vidas, né? E eu não quero nem o mal pra ninguém, nem pra quem fez o mal pra mim, né? Então, Tá certo. e aí você vê, um pastor passa por tudo isso. Agora, o título do pastor geralmente é ladrão. É o Vixe, primeiro, né? né? Primeiro título. Esse é ladrão. É estampa, né? É ladrão, esse é safado. Não, o pastor tá num lugar que ninguém quer ir. Nem a sociedade, nem o governo quer ir. Você vai nessa onde eu fui na Marconi, a polícia não entra lá. Mas a igreja tá lá dentro. Restaurando, orando, pregando o evangelho para essas pessoas. Verdade. Então, a igreja é essencial e necessária no Brasil. O Brasil não está pior porque tem igreja. Também acho. E não só evangélica, é qualquer religião. Eu acho até que essas igrejas aí que fica pedindo casa, carro, tudo, até assim eu acho que elas fazem um bom trabalho, sabia? Pra população, porque ajuda muita Não, gente, você né? pega, mano? a gente fala de dinheiro, a gente lembra de Universal. Não falando mal, mas lembra de Universal. É, Queira ou não queira, a gente lembra deles. de nomes. E não estou criticando nada, mas eles têm trabalho dentro da comunidade. Não tem como negar. Sim. Eles têm trabalho Também acho. grande. Fora do Brasil. Agora, também. se estão certo ou errado, naquele dia ele vai prestar conta para Deus. Agora, pastor, tanto tempo de pastorado, assim, você tem alguma frustração, alguma coisa que você fala, poxa, isso aqui é uma coisa que me pega. Eu gostaria que fosse diferente. Não, frustração não. Pastor, ele não se decepciona com a igreja. Ele tem um chamado. Ele pode ser até ferido, caluniado, mas ele continua amando o que ele faz. Você perceber um pastor que começa a reclamar do ofício dele, daí você cai naquele caso. Ele é pastor porque conseguiu o título ou porque ele tem chamado de Deus? Sim, verdade. Aí você cai nessa situação. Duas opções. Ou ele conseguiu o título e ele tá querendo regalias, benefícios. Pastor não é ter benefício. Pastor é servir. A gente falou da escalinha, né? Da escadinha para chegar até pastor. Vários cargos. O pastor é o que serve mais. O diácono ali, ele faz as coisas da porta da igreja, acabou o culto, ele vai embora para casa dele. É, porque assim, ninguém tem essa visão do pastor, né? A gente tá tocando muito nessa parte do pastorado e tal, porque às vezes as pessoas que estão dentro da igreja, elas estão ali engessadas, né? Sempre ali, ou alguma coisa que decepciona, alguma coisa que fala mais alto, a pessoa sai e não entende o que realmente acontece. Mas, fora a frustração, tem alguma coisa benéfica? Você fala assim, meu, esse trabalho aqui ele foi bem feito e eu consegui ter êxito nisso, ter êxito naquilo. O êxito é quando você vê uma igreja sadia. Eu espero nunca entregar uma igreja num estado ruim. Igreja vazia, Sim. você vai num culto, não sente a presença de Deus.
graças a Deus, por onde eu tenho passado, quando eu saio da igreja, eu posso dizer, ó, a igreja está bem. E os próprios irmãos, que eu já passei por, acho que 9 igrejas. 9 ou 10 igrejas eu já dirigi. Desde pequena ou grande, ou em bairro, ou dentro de comunidade, eu já dirigi. E eu posso voltar em qualquer uma delas, como eu estou voltando agora no Jardim Brasil. Sim. Posso voltar lá feliz, os irmãos me reconhecem como pastor, não tem nada contra mim. Isso é o maior prazer de um pastor. E o senhor já percebeu que em cada igreja que você foi, você levou, os irmãos foram atrás, assim? Não, eu não faço isso. Não? Eu sou um Não, tipo mesmo de que o senhor pastor não faça. diferente. Não, mas algum que vai querer, eu falo, olha, e daqui a pouco eu saio daqui também. E daí você vai né? pra onde? Né? Eu não costumo levar. Agora, se eu vejo uma pessoa sem igreja, aí eu tento levar. Sim. Vamos lá, o Irineu tá sem igreja aí. Ô, Irineu, vamos lá no Jardim Brasil, eu vou Sim. tentar levar ele. Agora, se ele tem a igreja dele, fica na tua igreja. Isso. Congrega aí na tua igreja, seja feliz aí, ajuda o pastor aí, e tá tudo certo. Eu tenho outra pergunta meio biruleibes, pastor. Não, vamos. Minhas perguntas são bem... Específico. Uma dúvida a respeito de Deus. Em Gênesis 6, se eu não me engano. Em Gênesis lá. Diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Como que isso pode se Deus é onisciente? Não é arrependimento. Deus ficou... o homem, ele tem... Deus tem um plano pro homem. E um desejo pro homem. Lembra que eu falei um versículo de Deus? O desejo de Deus é que todos se salvem. Mas não é... Deus, ele não é que arrependimento. Por que eu queria um homem? Não foi por causa disso. Mas é que Deus tinha um plano pro homem. O homem não quis. No Éden foi isso. Deus tinha um plano para a humanidade. Adão era para viver feliz. Nós, hoje, muitas das coisas que acontecem no nosso meio é por causa do pecado. Jesus veio para a Terra por causa do pecado que entrou na Terra. Então não é arrependimento de falar, por que eu criei o ser humano? Mas é que Deus tinha um melhor para nós. E o ser humano sempre estragou. Qual que é o plano de Deus, assim, no geral, pastor? O senhor acha, assim, na sua visão também, porque deve ter várias linhas, né, de pensamento sobre isso, mas Deus também sabia que ele colocando aquela árvore que Tinha Adão ia Deus é escolher. onisciente. Ele sabe de tudo. É um dos atributos de Deus. Onisciente. O único que sabe de tudo é Deus. A gente tá espantado com as inteligências artificiais aí, né? Chat GPT, não sei o que mais. Sim. Mas Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. E é aquele negócio, ele dá o livre-arbítrio que nós já comentamos. Sim. Deus sabe da tua vida, Irineu. Ele sabe o que você tá fazendo aqui hoje. Você não sabia que teria um podcast. Há 4 anos, 5 anos atrás, você sabia que você ia ter um podcast? Não. Deus sabia. Ele é onisciente. Então, mas qual que será o plano dele, tipo assim? Porque ele sabia de tudo isso antes de fazer, né? Sim. Não, mas Você entende? Eu meio que não Eu entendo. sei. Por que você deixou? Por que Deus deixa acontecer as coisas ruins? Não é bem isso também. Mas é porque- por que fazer tudo isso sabendo que vai acontecer? Tipo... Quer dizer que era um plano falho. Ou então por que já não ir logo pro final, sabendo que todos... É porque ele sabe todos que vai ser salvo, né? Não, mas Deus não quer ninguém robô. Ele podia falar, não, vai salvar o Diogo, o Irineu, Samuel, não. Ele podia fazer isso. Mas enquanto a vida, você pode mudar de direção. Deus é o único que aposta no ser humano. E quer que o ser humano mude. A sociedade olha para o presidiário e fala, isso aí não tem mais jeito. Exato. Isso aí já era. Tem que matar. Tem uns que falam, tem que matar. Sim. Não tem que dar chance. A polícia não tem nem que pegar, tem que matar. Muitos não falam isso? Sim. Deus não. Deus fala, esse tem chance. Enquanto tem vida, tem chance. Eu tenho amigos que era mesmo do crime. Do comando aí de São Paulo. Mudou. Alguns diziam, né, até a própria família dizia, isso aí não tem jeito. Isso aí não... Se a polícia matar, é lucro. Uhum. Mas Acho que mudou. por isso que o plano é perfeito, né, de Deus, né? Se você for pensar bem, apesar do livre-arbítrio que a gente tem, cara, você tá ali o tempo todo com a opção de ser bom ou ser mal. E é isso que é a misericórdia, é isso que traz pra gente um alívio. De que eu posso fazer minhas escolhas, cara. Então ali até o final vai ser ou Deus com você ou você com outra coisa. Esses dias eu tava vendo um rapaz falando, né? Ele falou assim, por que Deus me fez sabendo que eu ia pecar desse jeito? E por que eu tenho que o aceitar, sendo que eu não pedi pra nascer? Não, então, mas essa é uma história, um comentário. Não, o cara, tipo assim, Ah, mas tá, você eu geralmente- não concordo com eles totalmente, mas tipo assim, o cara não pediu pra nascer, né, meu? ninguém nunca pediu pra nada. E ele vai ter que servir a Deus pra ser salvo, Isso aí é correto? papo de um filho birrento que fala pro pai, eu não pedi pra nascer.
Você já falou isso pra sua mãe e pro seu pai? Não, eu amo viver. Eu amo, obrigado. Você é filho birrento. Ou ele tá frustrado com alguma coisa, ou ele não atingiu os objetivos da vida dele. Isso é um papo de uma pessoa birrenta. Mas se for ver no fundo, ele também não tá 100% errado, né? Ah, Mas existe muito crente assim, pastor? Que ainda mantém essa. Não amadureceu espiritualmente não, ainda? tem, a igreja. Eu acho que eu não amadureci, Feliz, eu acho que não. Você acha que não? Eu tenho esses. Tá eu, claro. eu tenho um pensamento intrusivo. Fala a verdade. Eu tenho muito pensamento intrusivo, entendeu? Sim, não, e tá certo. Mas, tipo, eu amo viver, eu agradeço a Deus. Mesmo se eu for pro inferno, obrigado pela vida, porque eu amo viver. Sim. Mas eu acho que passa assim esse pensamento. Mas, cara, se eu vou pro inferno, por que então me fez, né? Então, quando Só nós pra tá me com ter a pastor- escolha, só. O pastor também é um psicólogo? Ah, É que ele sabe das minhas loucuras. também, informalmente o pastor é, né? Também Ele é não um psicólogo, é um psicólogo Também, espiritual, o pastor né? ouve de tudo. Pastor, desde casamento, de tratamento com filho, droga, vícios, tudo. O pastor tem que estar ali para orientar. Agora, esse assunto de, porque Deus sabia e me fez, é mais uma prova de amor. Ele te fez com a chance de você mudar. Exato. Você veio ao mundo e, na verdade, não foi nem porque Deus quis, porque seu pai e sua mãe quis. É. Seu pai e sua mãe decidiu ter você. Não foi Deus que falou, vocês têm aí o Irineu aí. Teu pai e tua mãe, uma prova de amor, tiveram você. E você está aí. E agora você estando no mundo, Deus te dá a opção de você ter... Eu sempre tenho um pastor amigo meu, pastor Arnaldo Mendonça, ele é até dos Estados Unidos, ele passou um tempo aqui no Brasil, uns 7 anos no Brasil, e voltou para lá agora. Ele diz que você pode viver o céu na terra ou o inferno na terra. Tem gente que está esperando o céu só lá quando morrer e for pro céu, né? Uhum. Mas você pode ter o céu na terra. Sim. Você pode ter o céu na terra. Então, sua mãe e seu pai tiveram você. Agora você tem a opção de receber o amor de Deus. Olha aí a prova de amor de Deus. E você viveu o céu na terra. Pastor, quer dizer que não vou ter problema? Não. Crente não quer dizer que não vai ter problema. Crente vai ficar desempregado, crente vai ficar doente, crente vai ter problema de saúde, crente vai ter todo tipo de problema. Mas uma certeza o crente tem, que Deus está com ele O tempo todo. o tempo todo. Exato. Vai passar por todos os problemas. Eu já na minha vida passei por muitos problemas. Mas em todos eles Deus me ajudou. Agora tem aquele crente, né, pastor, que ele põe a culpa tudo no cramunhão, né? Já No percebeu? cramunhão? É, culpa do demônio. isso Ah, no aqui- Satanás. Isso aqui é coisa do Satanás, que não sei o que ele tá me tentando. Como é tão simples na cabeça da pessoa botar a culpa em outra pessoa? É muito fácil você botar É a o culpa no típico demônio. do ser humano, né? Se ele não foi bem no serviço dele, ele põe a culpa na equipe. Sim. Minha equipe não presta. Não se dedicou o tanto que deveria se dedicar. Mas o senhor acha que existe algum demônio que fica falando pra você Existem pecar? algumas atuações na nossa vida. E a mais problemática eu vou falar. Existe a do diabo. O diabo tenta as pessoas. Ele faz uma pessoa matar a outra. Ele faz. Tem o diabo, que pode agir na vida da pessoa. Deus pode agir na vida da pessoa também. Deus pode falar com a pessoa, ter planos na vida dela. Tem causas naturais da vida, que pode influenciar na vida da pessoa. Você vai lá, aconteceu um desastre natural. Prejudicou uma vida. Mas isso aí é coisas naturais. Uhum. E o pior de todos, sabe quem que é? Que causa os problemas na vida da pessoa? O ser humano mesmo. Ele próprio. Ninguém mandou você fazer uma compra lá na Casa Bahia, dividir em 100 vezes e falar, depois você tá devendo, nome isso É o verdade. diabo é fogo, o diabo... Não foi É o o diabo, foi devorador, você foi o mesmo. E devorador. a maioria das vezes, quem se põe em problema é o ser humano. É o ser humano mesmo. E nem casamento, não deu certo, é o diabo. Nada, você escolheu a pessoa certa. Sim, é verdade. Ou você estava iludido por um corpinho, por um rostinho, ou pelo dinheiro. Sim. A Ou grana. você casou porque amava a pessoa, ou sentiu algo mais forte por ela. Depois não adianta colocar a culpa no diabo. Verdade. Mas não tirando também a culpa, porque o diabo, ele se aproveita das situações. Mas não vai perder tempo com tanta coisinha, né, Então, pastor? o diabo, ele aproveita das situações. Eu tenho uma pregação, eu preguei, tá no YouTube aí, a tentação de Jesus. Jesus foi tentado, lembra que Jesus foi para o deserto para ser tentado. Uhum. Jesus ficou em jejum quantos dias? 40 dias. Sim. Jesus ficou em jejum. Quando que o diabo foi tentar Jesus? Quando acabou, né? No último dia. Jesus estava frágil. Como homem, Jesus estava com fome, fragilizado, emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Vocês já ficaram num jejum aí prolongado aí? 12 horas no máximo. Fica 24 horas, a sua mente já não funciona direito. Começa a bugar, né? Já começa. Imagine Jesus 40 dias. O senhor acha mesmo que ele ficou 40 dias sem Acho. comer? Nada? Acho.
Sem beber também? Tem gente no Brasil, nesse mundo 40 nós vivemos dias, que Diogo. fica. Ele era Deus, mas ele era homem. Tava num corpo humano. Consegue. O que não pode ficar é sem água. Então, será que ele bebeu água? A água, a gente não sei. A Bíblia não diz. Mas a água, o ser humano pode ficar um bom tempo sem comer. Ainda mais eu que sou gordinho aí. A gordura vai alimentando o corpo por um bom dia, por um bom tempo. Tá igual aqueles pastores de rádio. Irmãos, eu tava no monte. 40 dias de jejum total. Rapaz, eu ouvia um que eu fiquei... Eu era porteiro, eu via um... Eu acho que por mais de 6 meses ele tava 40 dias no monte. Sem água a pessoa morre. Na ciência já diz. Eu acho que é 3, 4 dias. Não sei, há 5 dias eu acho que a pessoa já não aguenta mais. Mas eu acredito. E Jesus foi tentado pelo diabo no momento de maior fragilidade. Sim. A nossa vida não vai mudar. No momento de confusão no teu casamento, o diabo vai querer entrar lá para adiantar o processo. Então, essa é uma questão que, tipo assim, às vezes a gente não atribui 100% a culpa na gente. Mas, pô, será que eu tô em casa ali no momento de fragilidade do meu relacionamento? Ou sei lá, tô passando uma dificuldade no trabalho, e ali ele vai usar daquela artimanha, daquele Ele vai momento usar. mais frágil pra te prejudicar? Com certeza ele vai. O senhor acha que existe um demônio pra tentar cada pessoa nesse mundo ou não? É assim, existe o diabo, chefão, e existe demônios. É a Aí terça são parte lá. legiões, são legiões. Eles têm uma hierarquia também, será, pastor? Tem, eles têm. E existe vários demônios, milhares, imenso. Como anjos. Sim. Tem infinidade. Então, o diabo, eu falei numa parte aqui da nossa conversa, que Deus tem um atributo de ser onisciente, onipresente e onipotente. É o básico que a gente fala dos atributos, tem outros, mas o básico dos atributos de Deus, que só ele tem. Uhum. O diabo, ele não é onipresente e nem onisciente. O diabo não sabe de tudo. Sim, Se ele sabe de uma vida lá longe ou de outra, é porque um demônio contou pra ele. sim. Mas também aí nós vamos entrar num assunto que Mas demanda... É porque aí eu já começo a pensar, ó, haja demônio contando. Não, e pra Tem. você pensar, não Aí o cara também. Aí o demônio, o Satanás lá vai ficar ouvindo um monte de demônio vindo contar. Houve, existe. E a gente acha impossível, né? Ou até um filme de ficção, né? Exato. Mas é a realidade. O ser humano tem que saber que existe demônios A Bíblia fala, né, que ele anda como ao um leão, derredor, aí tentando bramar. Tragar aquele que... Existe um pecado que não tem perdão, pastor? A Bíblia denomina a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que seria? A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você já não dá mais ouvido ao Espírito Santo e nega a existência dele. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Sabe aquela vozinha que fica dentro de você? Ó, você na tá cabeça, errado. no subconsciente. Né? Você tem que ir para Deus, você tem que aceitar Jesus. É o Espírito Santo que convence. Não é a palavra do pastor, não é, vamos dizer assim, não é a lábia do pastor que vai te salvar. Uhum. É o Espírito Santo que te convence. E se você não der ouvido para o Espírito Santo, já era, você não tem mais salvação. É ele que convence o mundo. Sim. Então, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Esse seria o pecado, então, contra o Espírito Santo. É o pecado. Pastor, tem um movimento agora que a gente está vendo nas igrejas católicas, carismáticas, né? Sim. Vocês têm acompanhado de perto aí. Tem alguns padres que eles estão, assim, bem diferente, né? Antigamente o padre ia lá, rezava a missa, né? Falava até em latim, agora eles falam em línguas e tal. Qual é a visão da igreja evangélica sobre isso, pastor? Olha, é difícil a gente falar, né? Uma porque eu não frequento. Eu só vejo de vez em quando. Aí, os mais famosos é Padre Marcelo, né? Bombadão, maromba. Maromba, hein? Então, o Fábio de Mello lá, que é o bonitão, né? Minha mãe deve amar. Olha, ó, sua mãe é fã dele. Como que ele serve a hóstia lá? Assim, você vê. Vamos mostrando os bíceps, né? Aí tá certo. Mas é porque a gente tem aquela... Na mente de padre ser aquela roupona preta, né? Uhum. Mas eu acho que não é mais assim, né? Mudou, né? Mudou. E ele não deixa de ser padre porque é dessa outra forma. Mas eu não sei, eu não... senão eu vou ferir a religião dos outros. Eu acredito que o Espírito Santo se mova aonde a pessoa segue a palavra de Deus. Sim. Os preceitos de Deus. Agora, se a gente vai para uma denominação que ela fere alguns preceitos, como idolatria. Uhum. Você acha que, na minha visão, o Espírito Santo não agiria, Não operaria. não operaria no meio A idolatria. da idolatria. Então, mas aí eu vou estar ferindo uma outra religião que eu não gosto de fazer isso. Na minha visão pessoal,
Eu não sei se é, porque eu já vi também que tem cursos para falar em línguas. Eu não posso afirmar, mas existe curso para você falar em língua. E isso, quem frequenta a igreja sabe que não existe. Curso pra falar em língua? Parece que nesse movimento carismático existe algumas coisas assim. Eu não posso afirmar porque eu tô falando. Eu nunca fui numa igreja católica, eu não sei. Mas eu já ouvi falar que existe até cursos para esses movimentos, falar em língua. Então, e não é assim. Você sabe que o batismo com o Espírito Santo é um poder, um revestimento de Deus sobre a vida de um cristão, para ele fazer a obra de Deus, ser cheio. Sim, Amém. eu quis tocar nesse assunto, mas por quê? Porque cada vez mais você vê alguns movimentos que eles estão se aproximando mais da igreja evangélica, Sim. entendeu? Porque a igreja evangélica ela é uma religião que abraça de todas as formas, Sim. não só a religião evangélica, mas cada vez mais está sendo aproximado, assim, o pessoal está seguindo mais, está tendo mais visão sobre Aquele negócio, se eu falar, eu posso estar ferindo os irmãos católicos, mas não é essa a intenção. Mas a igreja evangélica, ela tem crescido muito. Sim. E a tendência é ser maioria daqui a uns anos, até pelo próprio IBGE, né? Então, eles tentam aproximar ao máximo do evangélico. Quando que dentro de uma igreja católica ia ter louvor? Isso. É. Eu já fui católico também. Então, como que era antigamente? Era latim. Era latim, e falava lá. Uau! Era bem. Não era latino, não. Não é latino, não. Deixa eu pegar esse gancho aqui. A gente esqueceu de falar que tem um QR Code aqui, se você quiser ajudar o nosso canal a continuar. Faça um Pix, qualquer valor, tá bom? Já ajuda a gente. Tem o Insta do pastor também, né? Samuel Issa. H-I-S-S-A, o Issa, né? Tem um YouTube, Instagram. Qual que é o YouTube, pastor? É Samuel Issa também. Samuel Issa também? Também. Segue ele lá, rapaziada. Ajuda lá e vai lá ouvir o... Tem o senhor posta o culto lá, isso? Tem os cultos ao vivo, tem pregações gravadas lá. Mas segue lá. E deixa aí o convite para ir na igreja. Bom, Isso eu aí. vim aqui no Onde é que podcast, fica a igreja? agora vocês têm que ir lá, né? Ao culto. Vamos. Já vamos marcar hoje, já? Onde é que fica a igreja, pastor? Fala aí pro Jardim pessoal. Brasil, Rua Criciúma, 990. Isso Zona aí. Norte de São Paulo. Pastor, deixa uma mensagem aí de esperança, uma mensagem para quem não é evangélico, para quem está procurando uma religião, tá? Para esse povo carente de Deus. Eu vou deixar a mensagem do Evangelho. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o amor. A mensagem que eu posso dar é o amor. Deus te ama. Ainda que essa semana você tenha recebido uma palavra negativa, uma palavra de ódio, a gente recebe às vezes no serviço, às vezes até dentro de casa, né? Sim. Alguém nos dá uma mensagem de ódio e eu quero vir com essa mensagem hoje. Deus te ama. Deus te ama, não importa a situação que você esteja, não importa a vida que você está vivendo, Deus te ama e Ele tem um plano para o seu futuro. Agora basta você aceitá-lo como Salvador, Jesus como Salvador da sua vida. Procure uma igreja. Não quero que seja só a minha, não. Procure uma igreja evangélica, aceite a Jesus como Senhor e Salvador e você vai ver que a sua vida vai mudar. E a mensagem é o amor, é o amor. No mundo que nós estamos vivendo de guerra, Sim. pai matando filho, filho matando pai, ligou no Datena já era, né? É pai matando filho matando pai, é veneno no bolinho de não sei o quê, É o tio, é no a tia. bolo, é a tia. Um tempo que nós estamos vendo é de ódio, de morte. Mas a mensagem do Evangelho é Jesus te ama e Ele quer te salvar. Amém. É essa a mensagem. Amém. E se você ainda não é inscrito nesse canal, foi uma benção, né? Se inscreve, né, meu? Faz favor. Eu preciso mandar um beijo aí pra minha esposa, Vanessa. Olha, eu já ia apanhar. Senão... Já ia receber a cartinha lá. A igreja já recebeu. Meu pastor não fala de mim, meu marido. Casa do cachorro. Mas minha esposa Vanessa, meu filho Guilherme, minha filha Giovana, minha mãe, Êxida e meu irmão Samir, minha família toda aí. Que Deus abençoe todos. Vocês também. Obrigado pelo convite aí. Opa. Amém. Deus abençoe. Tchau, rapaziada. Obrigado, hein? Valeu, gente. Obrigado. Tamo junto. Vocês são tops. É isso aí.